Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live. É hora de voltar às escolas. É a segunda live que nós realizamos nesta modalidade, justamente para trazer a possibilidade de um diálogo mais crítico, mais científico, baseado nos dados, baseado em análises teóricas, baseado na ciência. Nós não somos negacionistas, nós acreditamos que o conhecimento científico, que a reflexão, que a análise, que a sistematização traz informações fundamentais para compreender melhor o momento em que estamos vivendo e, assim, tomarmos as decisões mais responsáveis e mais adequadas. Por isso, 5 de outubro, estamos recomeçando, então, esse debate, né? Ou melhor, continuando esse debate, há uma semana da data anunciada pela Secretaria de Estado da Educação. Nós queremos, então, ouvir o que diz a ciência sobre o retorno às aulas. Mas antes de nós começarmos esse momento aqui, que eu quero já de antemão agradecer a participação, a presença, o acompanhamento, né? A escuta qualificada de todos vocês, pais, mães, professores, professoras, né? Estamos no mês de outubro, mês dos nossos queridos educadores e educadoras, vocês também estudantes, lideranças de uma forma geral, que querem compreender melhor quais os riscos que estamos correndo diante deste retorno às aulas. Por isso, nós temos aqui conosco o professor Fabrício Menegon, que é doutor em saúde pública e professor de saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Também está conosco o professor Lauro Matei, doutor em economia e coordenador do Núcleo Catarinense de Estudos Econômicos da UFSC, o nosso NECAT. Inclusive, núcleo este que tem elaborado boletins muito importantes e precisos semanalmente. Hoje à tarde mesmo, professor Lauro, eu recebi de Vossa Excelência o boletim, atualizando até o dia 1º de outubro os dados e as análises do Covid em cada região de Santa Catarina. Então, professor Fabrício, professor Lauro Matei, e conosco também duas grandes lideranças que eu respeito muito, já trabalhei com alguns, né, já convivi e, ao mesmo tempo, compartilho momentos de muita troca de informações, de experiências na luta pela educação. Eu falo do Liseu Mazione, eu que fui servidora pública concursada da prefeitura, fomos colegas, eu e o professor Liseu, e o Liseu hoje, então, além de ser professor de Chapecó, é presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, a nossa FETRAM, Santa Catarina, filiada à Central Única dos Trabalhadores. Então, temos o Liseu aqui conosco, também seja bem-vindo, Liseu, para compartilhar este momento, e também o professor Luiz Carlos Vieira, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, maior sindicato dos profissionais de educação do nosso estado. Sejam todos bem-vindos aqui conosco. Nós vamos fazer uma live para que todos se orientem. Então, nós planejamos da seguinte forma: o professor Liseu e o professor Luiz Carlos Vieira farão uma fala inicial, situando cada um a partir da sua realidade de acompanhamento, né, do seu trabalho, e depois, então, o professor Lauro e o professor Fabrício. E, por último, nós abrimos aqui a partir dos comentários dos nossos seguidores aqui, né, dos nossos amigos das redes sociais, ok? Sejam todos bem-vindos. Eu vou controlar um pouco o tempo aqui, né? Porque eu sei que são pessoas que têm muito conteúdo, e se a gente deixar, nós vamos até meia-noite, aí também não dá, né? Vamos ficar sozinhos, corremos risco de ficar sozinhos. Então, começamos com o Liseu. Liseu, 10 minutos para ti, quando faltar uns 3 minutinhos, eu ergo a mão aqui e tu vai sentindo a pressão para terminar, tá bom?
Fique à vontade, Liseu, bem-vindo aqui. Liseu, que representa a FETRAN. Boa noite, Luciane, deputada Luciane, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, ao Vieira, aos professores, aos convidados, aos que nos acompanham. Luciane, como eu falo em nome da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, vou falar aqui o que nós discutimos no seminário que nós realizamos no dia 18 de setembro, onde o tema era esse debate. Se as aulas devem voltar de forma presencial este ano. Pergunto se o meu som está bom? Tá bom? Então, no dia 18 de setembro, nós ficamos reunidos o dia todo, né, de forma online, discutindo a pandemia, a questão da suspensão das aulas presenciais, a questão das atividades pedagógicas, né, remotas ou à distância, já que tem material impresso também, né, a questão do fluxo da pandemia, né, até onde que ela vai, em que patamar que ela está, e a questão do calendário escolar 2020 e todo o seu contexto, né, da aprendizagem também dos alunos, e a questão do retorno às aulas presenciais. Então, eu vou apresentar, nós tiramos alguns encaminhamentos. Eu acho que é melhor apresentar para quem nos acompanha. Agora, no smartphone sempre tem problema, né? Alguém ligou. Então, eu vou apresentar o que nós discutimos no seminário, dia 18, de entendimento, né? Foi por consenso dos sindicatos de todo o Estado que participaram. Tivemos também a presença da médica Juliana Salles, que é médica infectologista, né, do município de São Paulo, e também o médico sanitarista Mário Cato, que é médico e sanitarista em Blumenau, inclusive servidor municipal sindicalizado lá no Sintraceb. E aí, no debate, nós tiramos os seguintes encaminhamentos. Eu vou apresentar, eu acho que fica melhor do que dar a minha opinião, né? Então, primeiro, tendo em vista a realidade da pandemia no Brasil e das condições físicas das escolas e CIs e das evidências científicas presentes, achamos que o mais sensato é definir de imediato que as aulas do ensino fundamental e da educação infantil nas redes públicas municipais e estaduais não retornarão de forma presencial em 2020. Então, nós achamos que seria mais sensato tomar essa decisão. Aí nós passaríamos a ter algo previsível, né, e seguro também do ponto de vista jurídico para os servidores públicos, para os estudantes, para os pais, e também uma forma da comunidade se organizar. Segundo, que quando as condições sanitárias permitirem o retorno às aulas presenciais, provavelmente no início de 2021, o ano letivo deve ser iniciado com uma boa avaliação diagnóstica, emancipatória de cada criança, turma, etapa de ensino, para, a partir do diagnóstico desta avaliação, construir um planejamento pedagógico de reconstrução do percurso formativo de cada criança, turma, etapa de ensino, mediante a oferta das oportunidades educacionais necessárias para essa retomada, com a ampliação dos investimentos públicos, de modo que viabilize a superação das deficiências históricas, das perdas decorrentes da pandemia e os desafios do presente e do futuro da educação pública universal, gratuita, inclusiva e de qualidade. Então, nós entendemos que, considerando que já estamos em outubro, né, que já estamos a maior parte do ano sem as aulas presenciais e os riscos da pandemia, nós achamos que o mais importante agora é planejar e pensar
quais são os investimentos a mais que serão feitos nas escolas e nos centros de educação infantil a partir do início do ano letivo do ano que vem, tanto para superar as deficiências históricas da infraestrutura e das condições de ensino das escolas e ICIs da rede pública, e também para recuperar as perdas deste ano. Então, o nosso entendimento que talvez para a aprendizagem das crianças, o que a gente vai fazer a partir do retorno das aulas presenciais é mais importante de quando retornar, e principalmente se retornar com ainda risco da pandemia. Terceiro, para evitar aglomeração no meio da pandemia, que ainda estamos, também vamos sugerir aos municípios que utilizem em 2001 o processo seletivo, a classificação do processo seletivo de 2020 para as escolhas de aulas temporárias. Então, nós acreditamos que não precisa pôr em risco os professores com inscrição, com prova, que pode ser aproveitado o processo de classificação do ano de 2020. O quarto ponto, considerando a pandemia, a suspensão das aulas presenciais e as atividades pedagógicas à distância, considerar o calendário escolar e a jornada de trabalho de todos os trabalhadores da educação efetivada durante esse período da pandemia, sem compensar essa jornada por antecipação de férias, licença-prêmio, banco de horas negativo, ou qualquer outra forma de reposição das horas de trabalho não efetivadas no local de trabalho devido à suspensão das aulas presenciais. Porque também tem muito gestor achando que professor, que merendeira, que professor auxiliar, segundo professor, coordenador pedagógico, gestor escolar, é feito de ferro, que não passou pela pandemia, pelo estresse da pandemia, que não fez teletrabalho e que não vai estar em necessidade de ter férias no final do ano, em janeiro, para recuperar a condição física e mental para fazer um bom 2021. Então, também não queremos que sejam antecipadas férias, licença-prêmio. Tem município que antecipou 7 anos de férias para as trabalhadoras da limpeza. Capaz que as trabalhadoras não ficarão doentes. Então, nós estamos lutando para reverter esses absurdos. 5, que na avaliação escolar, para efeito da promoção de final de ano, considerar que a criança e adolescente também sofreu as consequências da pandemia, inclusive da suspensão das aulas presenciais, portanto, não deve ser duplamente penalizada com a reprovação escolar, porque tem o direito de reconstruir seu percurso formativo na retomada das aulas presenciais, e o ano de vida passou também para as crianças e os adolescentes. Então, não podemos cobrar das crianças e dos adolescentes o que eles não tiveram. Eles também sofreram com a pandemia e sofreram, inclusive, por ficar em casa. 6, mantendo a coerência da necessidade sanitária da suspensão das aulas presenciais, a FETRAN se posiciona contra qualquer atendimento presencial de alunos neste período, porque também tem município inventando de levar os alunos para a escola individualmente, em pequenos grupos, para atender presencialmente. As aulas presenciais estão suspensas por uma medida sanitária, então deve ser respeitada integralmente. 7, considerando a necessidade pedagógica de reconstrução do retorno das aulas presenciais, a FETRAN defende a ampliação dos investimentos públicos em educação, na melhoria da infraestrutura das escolas e ICIs, incluindo de informática e internet, e na ampliação da contratação de concursados e ACTs, de pessoal, professores e outros trabalhadores da educação, para dar conta das respostas pedagógicas necessárias no plano de reconstrução da educação pública de qualidade no retorno das aulas presenciais. Então, esses são os 7 pontos, 7 encaminhamentos que nos orienta, e que orienta que tiramos coletivamente no seminário estadual, com a participação dos sindicatos, e que passa a orientar os sindicatos na atuação em cada município, nos comitês municipais e nas negociações com as administrações municipais. Isso. Obrigado pelo convite, Luciano.
Olha, foi pontual. Hein? Parabéns, aí, Eliseu. Estava cronometrando também, acredito, né? Então, obrigada, Eliseu. Agora, então, o Luiz Carlos Vieira, professor também, coordenador do SINT estadual, para trazer um pouco a preocupação com a situação na rede estadual de ensino. Vieira, 10 minutos também contigo. Boa noite, Luciane, deputada Luciane, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, uma grande honra, é uma alegria também estar aqui nessa sala para debater esse tema aí que já faz quase 7 meses, né, que nós estamos discutindo, e cada dia mais. Agradecer, saudá-la, ao Fabrício também, ao professor Fabrício, ao professor Lauro e ao Liseu, nosso companheiro aí também da FETRAN. É uma alegria aí estar com vocês nesse momento. Eu não serei, talvez você me corte aí, Luciane, porque o Liseu foi bem nas suas colocações aí. Nós, da rede estadual, somos em mais de 1.000 escolas. Estávamos aí em 1.061 escolas, mais de 500 mil estudantes, e que dá em torno de 540 mil pessoas envolvidas na educação da rede estadual de Santa Catarina. Então, nós, nesse período, desde o dia 19 de março, sempre teve a discussão da questão do retorno às aulas. Nós tivemos aí essa grande preocupação e a nossa categoria muito preocupada também com relação a isso. Em função disso, vários estados do Brasil já ameaçaram a volta, São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, o próprio Paraná. Então, tem vários estados que estão aí nessa iminência e outros também aplicando aquilo que em Santa Catarina foi anunciado. Nós sempre tivemos para nós, muito tranquilo a situação da defesa da vida, em primeiro lugar, defender que nós não voltaremos em pandemia. A nossa confederação, a CNTE, já discutimos também com as entidades filiadas, e inclusive já em alguns estados e municípios já tiveram, inclusive, greve, o Rio de Janeiro é um exemplo, de não volta às aulas na pandemia, e aí a greve pela vida. Nós estamos em campanha também, aqui no SINT Santa Catarina, já colocamos aí os nossos outdoors, já estamos fazendo a nossa campanha nas rádios, contra a volta das aulas presenciais. Nós participamos, é verdade, do Comitê de Retorno às Aulas, né? Inclusive foi uma luta também da própria deputada da Comissão da Assembleia Legislativa de Educação, para que a gente também pudesse acompanhar. E foi fruto também, nós também debatemos, discutimos também as diretrizes e colocamos também lá nosso posicionamento em relação à questão pedagógica, em relação à alimentação escolar, transporte escolar, contratação de pessoal. E essas diretrizes, que, na verdade, é a ferramenta para o retorno às aulas, e sempre colocamos a nossa posição de que, obviamente, um dia nós teremos que voltar. Porém, que fique bem explícito que a volta ela se dará somente quando nós tivermos condições de saúde, condições sanitárias, e que tenha garantido, em primeiro lugar, a vida. Isso também foi fala do próprio Liseu, né, que nós fechamos em todos os debates, da própria deputada que participou lá enquanto Comissão da Educação, sempre tivemos a mesma linha de intervenção e defesa. E nós, a rede estadual, fizemos aí, estamos fazendo agora, tivemos uma reunião do Conselho Estadual da nossa entidade, que reafirmamos a questão da greve, estamos realizando as assembleias regionais, inclusive agora, nesse momento, estão acontecendo 2 assembleias, uma em Curitibanos e outra em Maravilha, e tem outras para ocorrer até o dia 9. Dia 10, nós temos o nosso Conselho Deliberativo, que vamos avaliar todo esse novo contexto a partir dessa nova realidade que foi colocada pela própria Secretaria de Educação com relação ao apoio pedagógico.
ao apoio pedagógico, ao reforço escolar, como o secretário vem chamando. Sabemos também que incentivamos que os nossos trabalhadores também participem das comissões escolares, dos comitês regionais, porque nós precisamos desses trabalhadores estar lá, não só para conhecer a situação da pandemia, mas também fazer a sua intervenção com a realidade, porque não dá para vir de cima para baixo decisões que não estejam de acordo com aquela realidade. O plano de contingência que a Defesa Civil fez, ou seja, o manual de instrução de como aplicar as diretrizes que a Defesa Civil apresentou aí desses dias atrás, e que está sendo feita a comunicação, e agora a Secretaria de Educação começa a fazer a formação. Hoje, inclusive, teve uma formação sobre a questão do apoio pedagógico, essa questão das orientações. A Secretaria de Educação, ela colocou em nós quem seria as pessoas que voltariam para essas escolas, quem seria que voltaria para as escolas, como se daria essa volta. Essa volta está colocada ali que seriam apenas os estudantes que não tiveram acesso às atividades não presenciais ou não tiveram acesso às atividades também impressa, ou que também não tivessem o aproveitamento. Pela realidade colocada a partir do Conselho de Classe, que foi realizado em toda a rede estadual, foi tomada essa decisão pela Secretaria do Apoio Pedagógico. Nós, desde o início, nós colocamos que somos contrários a essa forma, que vou chamar aqui assim, de ensino híbrido, ou seja, parte presencial e parte seja usado ferramentas tecnológicas, como da internet, ou atividades não presenciais também. Nós sempre colocamos contrário que ela fosse feita pelo mesmo trabalhador, porque isso ocorreria uma sobrecarga de trabalho. Aliás, a sobrecarga de trabalho burocrática já é algo que a gente já vem desde o início denunciando, com discussões junto ao Ministério Público. Então, e fruto desse debate e do nosso enfrentamento, o governo do Estado, na questão do apoio pedagógico, anunciou que a contratação ela se dará de outros profissionais que farão o reforço, farão a recuperação desses estudantes, a qual mencionei anteriormente. Porém, também está previsto que professores que não têm a sua carga horária completa, seja ele efetivo ou temporário, podem ampliá-la. Então, foi colocado hoje também isso na reunião com o secretário, ele colocou essa situação. Nós vamos discutir profundamente essa questão da questão do apoio no próximo Conselho Deliberativo e vamos tomar nossa posição com relação à questão do apoio pedagógico. A princípio, como os demais entidades da nossa confederação e também o CIT, sempre colocamos que a volta às aulas presenciais da forma que era antes da pandemia é impossível. Tanto é verdade que a própria portaria da Secretaria de Saúde, 592 a 612, que é da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, colocou que nem mesmo dentro da diretriz de risco moderada, que é a mais baixa, poderiam se retornar às aulas presenciais. Depois, acho que o professor Lauro Matei vai colocar um pouco sobre isso também, e está lá colocado que não voltaria. Agora tem essa situação aí, que a gente precisa debater, não debater só do ponto de vista sanitário, mas também debater do ponto de vista pedagógico. Existe também a justificativa que a Secretaria está colocando, nós também estamos avaliando, mas também nós sabemos das reais condições que elas estão sendo colocadas. Porque dentro das próprias diretrizes que nós discutimos na Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Educação e com as demais entidades, sem as devidas condições dadas, não só estruturais, mas como pedagógica também,
como pedagógica também, não será possível. E esse ano de 2020, o que resta desse ano, que seja as devidas reformas e que seja oportunizado, então, para que, para nós, não é a discussão de quando retornar, mas também de como retornar, tanto na questão da saúde, quanto também nas condições dos locais de trabalho. Por isso que nós também defendemos a questão dos ACTs do edital, a prorrogação do edital, porque, óbvio, não tem como ter novo processo seletivo, já que venceu, por 2 anos, né? Venceria esse ano, era obrigatório ter outro. A Secretaria de Educação já apontou que vai fazer a prorrogação do contrato, apesar de todas aquelas problemáticas que nós tivemos no concurso passado, do processo seletivo, mas é o que nós podemos defender de melhor para esse momento. Então, portanto, nós estamos nessa situação hoje, vamos tirar a nossa posição, enquanto entidade, no próximo Conselho Deliberativo, e nós não temos volta presencial, né? Se tentar voltar presencialmente, obviamente, nós vamos tomar a nossa decisão enquanto entidade, pela greve e pela vida. E isso já está colocado. E, por isso, continuamos firmes na nossa campanha, né, de não retorno às aulas presenciais nesse momento. Então, por isso, é essa a nossa posição, e preocupados não só com a saúde e a vida dos trabalhadores, mas também preocupados com a vida e a saúde dos estudantes e da comunidade em geral, porque nós sabemos, e tem exemplo já no mundo todo, de como isso já aumentou ainda mais o contágio. Tá? E aí estamos aí à disposição, Luciano. Obrigada, Vieira. Nós estamos com 394 pessoas assistindo neste momento. É um recorde, né? É uma live que estava sendo muito aguardada também, dado a situação anunciada do retorno às aulas nas redes públicas, privada, municipal, estadual e também na rede pública, né, e na rede privada, municipal e estadual. Bom, nós temos aqui, cada momento que eu olho tem mais, né? Já tem 414 aqui. Mas, enfim, acho que tanto o Liseu quanto o Vieira trazem pontos consensuais aqui em relação à compreensão do momento sério e grave que ainda estamos vivenciando e do risco que está posto quando se trata do retorno presencial às aulas, né? Pensando na estrutura física das nossas escolas, pensando na condição também de saúde dos nossos profissionais e também no risco de exposição que colocamos às famílias dos nossos estudantes e dos nossos estudantes. Então, nesse momento agora, eu passo a palavra para o professor Lauro Matei, que já fez conosco a primeira live, nosso professor da UFSC, muito querido aqui. Seja bem-vindo, professor Lauro. Você tem aí 15 minutos e eu faço sinal. Boa noite, deputada Luciane, obrigado pelo convite. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, Liseu, boa noite, meu colega Fabrício. É um prazer estar de volta aqui com vocês, dialogando um pouco diferente do diálogo que foi dia 3 de setembro, né? E já vou explicar. Então, o que eu vou fazer um pouquinho em 15 minutos é minimamente tratar de alguns indicadores para dar um feedback de como está a pandemia em Santa Catarina neste momento, né? Dados atualizados até o dia 1º de outubro. É um trabalho que nós estamos fazendo no NECAT semanalmente desde o começo da pandemia, né? E não por acaso, né? Dia 13/10 foi escolhido para a volta às aulas presenciais como o dia exato que completa 7 meses da pandemia. E de cara eu quero dizer 3 coisas antes de entrar nos indicadores. Por mais que eu vou apresentar aqui alguns indicadores que estão melhor do que nós vimos no dia 3 de setembro, 3 coisas são importantes. Primeiro, o nível de contaminação da população de Santa Catarina continua muito alto. Só no mês de setembro foram mais 35 mil novos casos no estado. Não é pouca coisa. Esse é o primeiro ponto.
Segundo, o grau de óbitos, o número de óbitos, embora a média tenha caído, ainda continua muito elevado, né? Então, hoje, nós estamos batendo, em breve, nós vamos bater 3.000 mortes em Santa Catarina. Coisa impensável lá em abril, maio, né? Inclusive que o Jornal Nacional retratava, né, Santa Catarina como exemplo e tal. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, há uma diferença muito grande entre as micro-regiões do estado, que eu vou mostrar depois, né? Há uma diferença entre o que está acontecendo, por exemplo, na micro-região de Joaçaba em relação à micro-região do Itajaí. É muito diferente, né? E esse é o trabalho que nós estamos fazendo do ponto de vista de qualificar um pouco melhor o debate à luz dos dados que são gerados pelo governo do estado, redistribuindo esses dados pela metodologia do IBGE, que a gente olha o mapa de Santa Catarina pelas 20 micro-regiões e vê claramente as cidades e os municípios onde a doença está mais impactando, né? Então, esses pontos, eles são fundamentais, porque eles podem ajudar a gente a pensar sobre não só essa decisão crucial que está sendo tomada, mas em um conjunto de outras questões, né, que devem ter levado em consideração, sobretudo o que vocês falaram, os dois colegas que me antecederam, né? Quer dizer, acima de tudo, a vida das pessoas precisa ser colocada em primeiro lugar. Esse é o ponto central, tá? E, portanto, então, eu vou trabalhar... 15 minutos eu vou explicar 4 indicadores que a gente trabalha, que dão uma tendência da situação da pandemia atualmente em Santa Catarina. O primeiro indicador que a gente trabalha é a taxa de crescimento semanal dos casos, né? Então, a gente faz um mapa de Santa Catarina muito diferente do mapa que o governo do estado faz, né? Porque aquele mapa ele esconde muitas diferenças. Você pega uma mesorregião que nem pega Planalto, até o meio-oeste, junta tudo como se tudo fosse a mesma coisa, né? Quando você bota as micro-regiões aí dentro, você vai ver as diferenças, né? Então, essa taxa de crescimento semanal, a gente calcula micro-região por micro-região, e dentro das micro-regiões, a gente seleciona as cidades que representam no mínimo 80% dos casos daquela micro-região. Então, hoje, a gente tem mapeado as principais cidades dentro de cada micro-região, onde que está evoluindo e onde que está desacelerando a doença, né? E isso, então, é mais preciso do ponto de vista de entender a dinâmica da doença. Porque toda pandemia, ou toda epidemia, ela tem um processo evolutivo, ela atinge um surto e depois ela se estabiliza e começa a cair, né? O que aconteceu em Santa Catarina foi... Nós estamos vivendo esse ciclo. Então, quando nós fizemos a live dia 3 de setembro, nós estávamos saindo do surto. Hoje, eu posso dizer com muita propriedade que os meses de julho e agosto foram os meses do pico, do surto da doença em Santa Catarina. E o mês de setembro é o mês que está começando a fazer uma estabilização do processo. Muito embora essa estabilização ela se dê em algumas micro-regiões com patamares extremamente altos de contaminação, né? Então, esse fato é preocupante. E essa taxa de crescimento hoje, ela se reduz, por exemplo, em relação ao estado, que lá em agosto ela estava em 45%, 48%, agora ela está em 18%, 19%. E dentro das micro-regiões, são poucas as micro-regiões, 4 ou 5, que têm uma taxa de crescimento semanal acima de 5%. Então, o que nós percebemos nesse indicador? Que está havendo uma certa estabilização e em algumas micro-regiões, inclusive, queda, que é o caso específico da micro-região de Itajaí, envolvendo as cidades de Navegantes, Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema, né? São poucas as micro-regiões que têm essa sequência muito clara, né? Então, esse indicador é importante porque nós temos uma base desde março, quer dizer, a gente foi vendo ele subindo lentamente
e quando chegou nos meses de junho, julho e agosto, ele explodiu. E agora ele está naquela fase de estabilização. Provavelmente, daqui um mês, nós vamos falar novamente sobre o mês de outubro, e aí começou a queda. É normal isso numa pandemia, e isso vai ocorrer, inclusive, com outras. Já ocorreu com outras e provavelmente com as futuras pandemias, né? Então, esse indicador ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que nós estamos numa outra fase da doença no estado de Santa Catarina a partir do início de agosto, de outubro. Já não é mais aquela parte com aquele surto expressivo, e que o próximo indicador que eu vou falar, ele exatamente revela isso, né? Bom, o segundo indicador que nós utilizamos é o tempo de duplicação de cada 10 mil casos. Por que 10 mil casos? Há uma metodologia, no caso brasileiro, se pega mais de 100 mil casos, né? Ou então 1 milhão de casos para aplicar para o país. Mas esses dados não eram muito factíveis de se aplicar em Santa Catarina, dada a pouca população de Santa Catarina. Então, lá em abril, a gente não tinha muita certeza, e nós fizemos uma escolha, e hoje eu estou convicto que essa escolha foi muito acertada, que foi fixar um indicador de 10 mil casos. Então, esse é um indicador importante, porque o tempo de duplicação de 10 mil casos, ele te diz como que a pandemia está se comportando, ou seja, a dinâmica dela. E para vocês terem uma ideia, então, o primeiro décimo de milhar, ou seja, os primeiros 10 mil casos, levaram 82 dias para ocorrer em Santa Catarina. O segundo já levou 20 dias. O terceiro já levou 9 dias. E assim até chegar àquilo que foi o extremo do pico, que foi entre os dias 27 de julho e 1º de agosto, onde em 3 dias se repetiu 10 mil casos, né? Nem bem 3 dias, 2 dias e meio teve 10 mil casos. Então, ali nos mostrou, esse indicador nos mostra que nós atingimos o pico da doença. Por quê? Porque a partir daí começou a aumentar esse tempo de novo, para 3 dias, no mês de agosto, na segunda quinzena foi para 6 dias, no final de agosto foi para 7 dias, e agora, nessa transição de setembro para o início de outubro, que eu fiz até hoje, em 9 dias. Ou seja, há uma mudança nessa curva, né? De ascendente para descendente. Então, o tempo de replicação de mais 10 mil casos, ele voltou a aumentar. Significa que a contaminação, a taxa de contaminação das pessoas está desacelerando, né? Então, esse é o segundo indicador que nós atualizamos e utilizamos ele desde abril, e ele mostrou exatamente essas duas coisas que a gente precisava saber. Identificar precisamente os dias em que você atingiu o pico da contaminação em Santa Catarina. E, no caso, é muito preciso, os dias 25 e 30 de julho, e na primeira semana de agosto você mantém o mesmo ritmo e depois daí já começa a reduzir. O terceiro indicador, que é muito utilizado, vocês devem ter visto isso na televisão todo dia, né? É a média semanal móvel dos casos, né? A média semanal móvel dos casos, ela tem um comportamento também muito paralelo com o indicador anterior, porque exatamente na primeira semana de agosto, ela atinge seu pico. Nós chegamos entre os dias 10 e 14 de agosto com quase 2.100 casos por dia, né? Então, aqui chegou basicamente o pico da doença de Santa Catarina, porque a partir do dia 21 até o final do mês, esse indicador ele cai para 1.600. Na primeira semana de setembro, ele cai para 1.200. Na última semana de setembro, ele caiu para 1.090. E agora, nesses primeiros dias, agora, ele está abaixo de 1.000. Ou seja, houve uma redução importante da média móvel semanal. E esse é um indicador importante, porque eu não utilizo aquele mesmo parâmetro da Globo, de 15%, mas a gente utiliza um parâmetro que mostra duas coisas. Primeiro, o movimento desse parâmetro, né? E que se ele tem uma tendência, e essa tendência pelo menos tem que ter de 4 a 5 semanas, e as últimas 5 semanas, então, essa tendência se mostrou de queda,
E, mais do que isso, o patamar de queda para consistir, então, numa tendência de queda acima de 20%. E as últimas 2 semanas está dando em torno de 24%, 25%, que é um indicador forte, então, do movimento da doença no estado. Então, esse é o terceiro indicador importante. O quarto indicador é a média semanal de óbitos, né? Essa média, então, ela é importante porque ela mostra um pouco como é que se comportou a doença em Santa Catarina e com suas consequências. E fundamentalmente, a consequência principal é os óbitos, né? São os óbitos. Nesse caso, então, nós também chegamos, e eu lembro bem que o Fabrício explicou isso, né, na live passada, que tem o tempo, né? Tu tem a contaminação e os óbitos vêm depois. Eles têm uma escala posterior de 15 a 20 dias, né? E exatamente isso a gente observa nesse indicador. Então, se o indicador anterior ele mostrava julho no pico, esse indicador mostra agosto no pico, né? Então, nós atingimos o pico em agosto, ali por dia 27, 25, 27 de agosto, entre o dia 20 e 25 de agosto, com 48 óbitos por dia. É um número expressivo para Santa Catarina. Isso fez, então, com que no mês de agosto nós tivéssemos 1.113 óbitos no estado. Então, o mês de agosto foi astronômico, assim, em consequência exatamente do que aconteceu no mês anterior. Um salto enorme dos casos e, no mês seguinte, um salto enorme no número de óbitos. E agora, esse indicador, então, também ele vai caindo de 48. Na última semana, agora, a média móvel, então, mostrou 14, 15 óbitos por dia. Mesmo assim, é um número expressivo, né? Bom, para não alongar muito o meu tempo, quais as principais tendências, então, que eu percebo em Santa Catarina? Primeira tendência, tanto o número de casos como o número de óbitos, eles estão ingressando numa nova fase que eu qualifico como a fase de desaceleração. Embora ainda não consistente, porque em muitos casos ainda há muita estabilidade, né? Mas a tendência clara está mostrando estatisticamente um processo inicial de desaceleração. O tempo que vai levar isso, a gente não sabe, né? Porque isso é uma variável que tu não tem controle, porque ela depende fundamentalmente dos métodos de prevenção. Tudo aquilo que as pessoas devem fazer, né? Especialmente evitar aglomerações, né? Então, esse é um parâmetro importante, né? Uma tendência bastante forte do ponto de vista da tendência atual de desaceleração. A segunda, né? A segunda tendência é que você tem situações muito diferentes dentre as micro-regiões. Então, eu selecionei tendências já concretas do ponto de vista visíveis e dados estatísticos que nós coletamos ao longo de 6 meses, apenas nas micro-regiões de Concórdia, Xanxerê, Chapecó, no oeste, 3 micro-regiões, a micro-região de Itajaí e de Blumenau, no vale, e a micro-região de Florianópolis, na Grande Florianópolis, e a micro-região de Araranguá, no sul do estado. Ou seja, das 20 micro-regiões, nós temos 7 apenas com uma tendência clara de desaceleração ou de queda da doença. Há, no sentido oposto, umas 4 ou 5 micro-regiões que estão exatamente com tendência ainda de crescimento da taxa de contaminação, que são as micro-regiões de Joinville, Joaçaba, Canoinhas, um pouco Rio do Sul e Tubarão, né? Então, nós precisamos cuidar, porque há uma diferença muito grande nos dados sobre isso, né? E, por fim, uma outra tendência que chama a atenção, que eu queria 1 minuto para usar esse dado, deixa eu achar ele aqui, do ponto de vista da estrutura etária ou das faixas etárias do que está acontecendo. Eu peguei os dados de setembro, fiz um balanço apenas dos últimos dados. Já tinha feito isso em julho, criou toda uma celeuma, mas fiz novamente agora. E esses dados eles derrubam uma tese do senso comum, ou aquilo que é dito, né, que essa doença ela tem maior incidência nas pessoas idosas. Em primeiro lugar,
a faixa etária de 20 a 49 anos responde por 67% de todos os casos de Santa Catarina. Então, quer dizer, e a faixa de 70 anos ou mais, que elas são divididas em três, de 70 a 79, de 80 a 89 e mais de 90, elas respondem apenas por 4% das pessoas contaminadas. Então, quer dizer, a gente tem que ter um cuidado sobre isso, porque esses dados são muito eloquentes do ponto de vista da diferença. E, por último, uma questão que eu já me preocupei antes, que é as faixas etárias de 0 a 9 e de 10 a 19, que não são nossas crianças e nossos adolescentes. Novamente, eu já tinha percebido isso no mês de julho. Agora, mais ainda, no mês de setembro, essas duas faixas foram a que mais as maiores taxas de crescimento da contaminação no mês de setembro são nessas duas faixas. Ou seja, 22,5%, enquanto que na faixa de 20 a 29 está 17%, na 30 a 39 está 18%, a faixa de 0 a 9 está 22,5%, o maior percentual, e a segunda maior percentual é de 10 a 19 anos, que é 1,5%. Então, isso é preocupante também, porque é exatamente o público que nós estamos discutindo, que são as crianças e os adolescentes. E é exatamente esse público que está apresentando, pelo menos, os dados dos boletins epidemiológicos do governo do estado do mês de setembro, mostraram exatamente isso. E esses dados eu também já tinha calculado no mês de julho, já tinha revelado isso. No mês de agosto eu não fiz esse cálculo, mas agora refiz para o mês de setembro, e ele continua, então, apresentando essas duas faixas, juntamente com a faixa de 70 a 79 anos, os maiores índices de crescimento de contaminação. Embora o total de pessoas contaminadas se situe na faixa de 20 a 49 anos, certo? Então, um pouco essas são as tendências. Eu fico à disposição para não tirar muito, eu já passei, eu acho, um pouco do meu tempo, e fico à disposição, e desde logo deixando sempre, toda semana, segunda-feira, tem boletim novo lá na página do NECAT, e a deputada Luciane divulga para os nossos colegas que estão nos assistindo o endereço, e esse é o trabalho que nós estamos fazendo há 25 semanas seguidas. Obrigada, professor Lauro. Eu tenho aqui, eu estava manuseando hoje à tarde o boletim do dia 21 de setembro, que foi o penúltimo, e o que eu recebi hoje à tarde, com data do dia 5 de outubro. Esse é um documento muito bem elaborado, eu, inclusive, estava olhando aqui as regiões, Antes de começar a nossa live, ele detalha nas considerações finais as 7 regiões em ascensão, e as 4 regiões, aliás, as 7 que estão em desaceleração e as 4 em ascensão ainda, Então, é muito importante, quem quiser ter acesso a esse documento, a nossa assessoria vai registrar aqui a forma de acesso na própria live, já que nós temos aqui muita gente acompanhando, e penso que é bem importante que a gente se aproprie dessas informações, Eu sempre falo, estamos com 411 pessoas acompanhando aqui, é uma live bem acompanhada, bem cuidada, digamos assim, mas eu acho fundamental. Eu sempre digo aqui, Liseu, Lauro, Vieira e Fabrício, nós que somos professores, todos nós não podemos nos guiar por opiniões, se for por opiniões, não precisa escola, não precisa instituição de ensino, basta que a gente converse com o vizinho, vá para um bar e troque uma ideia enquanto toma um chopinho, uma cerveja, Ou então conversa com um amigo no ponto de ônibus. Esse final de semana eu estava no mercado e aí um cara na minha frente, acho que ele queria me provocar, no caixa, e ele falava bem alto e dizia assim: negócio é o seguinte, tem mais é que todo mundo voltar ao normal e esquecer desse Covid, porque é só usar máscara, ter os cuidados e vamos para frente. Então, assim, é de um senso comum incrível, mas por isso que existe a educação, por isso que existe o ensino, por isso que existe o conhecimento,
Por isso é que existe o professor, para sair dessa bolha de total ignorância de opiniões, de meras opiniões, para a gente entrar num outro campo. Eu posso achar que eu sou forte, que eu tenho o corpo de atleta, mas o negócio é o seguinte, tem muita gente morrendo nesse país, né? Nesse mundo, nós temos regiões no mundo, inclusive, onde nós temos já a volta da epidemia, né, com uma força muito grande, né? Extremamente preocupante, escolas que tinham voltado ao ensino presencial retornando novamente ao ensino remoto, né? E não dá para a gente imaginar que nós não somos pobres mortais, né? Ou seja, são com os cuidados orientados por quem estuda, por quem entende, por quem tem bases científicas, é que nós vamos salvar vidas. Não é pela torcida, ou simplesmente se ajoelhar que essa pandemia vai passar. Então, por isso que essa live tem todo esse recado também. Por favor, uma coisa está no mercado, outra coisa está no bar, outra coisa está conversando com amigo, né? Agora, mesmo que nessas horas a gente possa também utilizar o conhecimento científico que temos, né? Até num bom chopp dá para fazer isso. Mas até aí se aceita. Agora, o que não se aceita é na hora de uma decisão que coloque em risco a vida das pessoas, nós esquecermos a ciência e abandonarmos, então, todos esses conhecimentos e ficarmos naquilo que eu acho que deve ser, né? Então, Fabrício, agora contigo, professor Fabrício, que já esteve conosco na primeira live, junto com o professor Lauro Matei, Fabrício, que é doutor em saúde pública e professor de saúde pública da UFSC. Fique à vontade aí, bem-vindo, professor. Obrigado, deputada, boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui com bastante alegria o Lauro, meu colega de UFSC, o Liseu, que estou conhecendo hoje, o Vieira, que já tive a oportunidade de estar com ele numa outra conversa também ali no Sint, e a deputada e a sua equipe, que gentilmente, mais uma vez, me considerou, me convidou para essa live, né? Eu vou tentar, anotei aqui alguns pontos para tentar nortear minha fala, não fugir muito desse plano, até porque tanto o Liseu, enfim, Lauro, o Vieira, já conduziram aí algumas coisas que são importantes para a gente entender, tanto do ponto de vista da estrutura escolar e do que sentem, né, da categoria dos trabalhadores da educação, e o Lauro fez aí uma apresentação muito qualificada dos indicadores epidemiológicos, então eu vou tentar trazer algumas reflexões que eu já venho pensando nesses debates, que a gente eventualmente é chamado a fazer algum posicionamento de base mais com fundamento acadêmico, enfim, né? Acho que algumas coisas de partida precisam ficar bem claras, né? A todos os espectadores, inclusive, que estão nos ouvindo e que vão ter oportunidade de nos ouvir no futuro, né? Em primeiro lugar, compreender que, embora a gente esteja atravessando uma pandemia, né, os óbitos causados pela Covid são todos óbitos evitáveis, né? As pessoas não precisam, elas não estão fadadas a morrer porque pegam Covid, né? Covid é um problema de saúde pública, mas os óbitos são evitáveis, né? Depende da capacidade de resposta do sistema de saúde, e o próprio sistema de saúde aprendeu muito, né, ao longo desses últimos 10 meses 11 meses de pandemia no mundo inteiro. A comunidade científica aprendeu muita coisa, desenvolveu muita coisa, mas, de qualquer maneira, nós não temos uma capacidade de resposta hoje que é igual à capacidade de resposta que tínhamos em março, né? Isso foi sendo qualificado ao longo do tempo. Então, óbito por Covid é óbito evitável, tá? É a primeira coisa, né? Não é uma fatalidade, não é... Eu ouvi, infelizmente, uma deputada do estado de Santa Catarina, numa reunião que eu estive presente, lamentar as mortes por Covid, mas dizendo assim, olha, essas pessoas eventualmente, né, iam morrer, né? O que pode se fazer, né? Elas iriam morrer de qualquer forma. Não, deputada, elas não iriam morrer de qualquer forma, tá? Óbito por Covid é óbito evitável, ok? Então, isso precisa ficar bem claro para todo mundo, né? A segunda coisa que tem que ficar bem claro para todo mundo é que a realidade epidemiológica, conforme o próprio Lauro mostrou ali na análise dele, né? No Brasil, ela tem características, ela tem traços que a diferenciam de outros países que fizeram um bom trabalho de controle da epidemia, né? Aqui nós temos um padrão de curva epidemiológica que não se apresenta em outros países, né? Nós atingimos um patamar muito elevado, ainda temos um patamar muito elevado, né? Eu acessei agora
os dados que estão disponíveis ali na Organização Mundial da Saúde, e o Brasil está lidando aí com 20 mil casos diários, né, notificados de Covid. Então, a gente ainda está num patamar muito elevado, em que pese nós termos aí evidências, de acordo com os dados oficiais, de que em alguns locais do estado e do Brasil a epidemia parece que está perdendo força, mas isso também é fortemente dependente da nossa capacidade de rastreamento de contatos, né? Isso é uma tecnologia que deve ser utilizada em qualquer epidemia, e que o Brasil fez muito mal. O Brasil não é exemplo para rastreamento de contato, né? E Santa Catarina também não é exemplo para rastreamento de contato. Agora, isso não é culpa do serviço de saúde, né? Isso é culpa de um modelo de gestão que foi implementado desde a esfera federal, que se repercute nas esferas estaduais, e que, de certa forma, os municípios não têm, evidentemente, né, a capacidade técnica de acompanhar a velocidade com que a epidemia e a doença se espalha, né, no estado, e nós não fazemos rastreamento de casos positivos e muito menos de contato. Então, a nossa realidade epidemiológica ela é fortemente dependente da forma como a gente lida com a epidemia, da forma como a gente consegue monitorar a epidemia, né? Então, em que pese os dados oficiais dizerem que a gente tem sinais de que a epidemia está caindo em algumas regiões do estado, a gente não pode fazer essa leitura de maneira tão linear nesse sentido, né? Desconsiderando outros aspectos de controle que também são importantes para a gente poder admitir de verdade, né, com um grau de certeza elevado, de que, sim, temos condições epidemiológicas que nos favoreceram e nos trazem segurança para retorno às atividades, né? Um exemplo que a gente pode chamar atenção é o fato de que a própria matriz de monitoramento de risco do Estado, ela foi revisada recentemente e ela trouxe o patamar de risco para baixo, né? Então, ela desconsidera alguns aspectos e, assim, não foi por falta de aviso e de embate acadêmico, né, de uma fala qualificada da comunidade científica que está se debruçando sobre isso para tentar ajudar o Estado a construir uma matriz mais qualificada do que o que ele já tinha, e mesmo assim, a matriz que é usada hoje, que vai ser implementada, ou já está em curso, né, e foi revisada agora recentemente, ela relativizou ainda mais o risco, né, não fortaleceu a análise, né, então tem ali uma falta de entendimento, ou pelo menos uma divergência de entendimento dos especialistas do COIS, nesse sentido, e que, infelizmente, é o que temos, né, no Estado para isso. Tá? Uma outra característica é importante compreender quem nos ouve, tanto a classe trabalhadora que nos ouve, quanto os pais que estão acompanhando essas lives, estão ansiosos, ou por conta de que o retorno está iminente, ou porque querem o retorno, né? Qualquer posição aí, independente daquilo que as pessoas defendem, são posições, enfim, a gente tem que lidar com elas, mas uma outra característica é que as condições de retorno, elas, embora precisam ser balizadas pela realidade sanitária e epidemiológica que o Estado enfrenta, elas não podem ser mediadas somente pela realidade sanitária, né? As escolas públicas ficaram fechadas por um longo período de tempo, existe todo um processo de deterioração de condições infraestruturais que precisa ser resgatado e equacionado para que as aulas possam retornar, para que as atividades possam retornar. Isso não é igualitário no estado inteiro, né? Muito pelo contrário, né? As escolas públicas vivem realidades diversas das escolas particulares, que já estão se preparando há muito tempo, né? Aquelas que eventualmente estão pensando na ideia do retorno brevemente, né? Além das condições infraestruturais das escolas, a gente tem as condições infraestruturais do contorno onde essas escolas estão colocadas, né? Não dá para você pensar um retorno escolar sem pensar fortalecimento do sistema de monitoramento, fortalecimento do sistema de saúde, que o sistema de saúde esteja preparado para esse retorno, que o sistema de transporte público, coletivo, ou qualquer outro sistema de transporte que as crianças usem para chegar às escolas estejam preparados para isso, né? Que os profissionais que vão trabalhar nessas escolas, os trabalhadores das escolas, tenham treinamento, tenham segurança, tenham condições de trabalho adequadas. Então, é toda uma condição de contorno que não pode ser resumida só às condições epidemiológicas, né? Isso tem que ser revisto rapidamente, né? O plano de contingência, por exemplo, que o Estado apresentou, o Plancom Educação, ele fala que cada escola, cada município vai ter que fazer o seu plano de contingência, e cada escola vai ter que fazer seu plano de contingência e aprovar numa espécie de comitê de retorno para cada município, né?
Assim, pessoal, convenhamos, né? As condições para esse tipo de aprovação, as condições políticas que são colocadas, os interesses privados que são colocados, não coadunam com a ideia de que uma escola vai ter realmente capacidade de defender o seu interesse, seja ele qual for, né? Para poder estabelecer condições de retorno que sejam adequadas dentro do ponto de vista do conhecimento da sua realidade educacional, da sua realidade social de estudantes. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma situação que, embora seja interessante do ponto de vista do planejamento, mas que não encontra na realidade condições favoráveis para que se manifeste da melhor maneira possível, né? Então, o próprio plano de contingência, ele é muito aberto, ele é muito vago, ele cria possibilidades diversas de entendimento, e a gente não sabe dizer qual é a métrica que vai ser utilizado para se aprovar, por exemplo, né, que uma escola possa retornar às atividades e a outra eventualmente não possa. Então, que métrica é essa? Até agora essa métrica não foi apresentada, né? Eu estou tentando ser fiel ao meu tempo aqui, por isso que eu estou até cronometrando. Um quarto ponto, bom, aí falando dessa história das condições de retorno, vou trazer um dado interessante para vocês aqui, que não é um dado tão recente assim, ele já tem aí pelo menos uns 2 meses que foi divulgado. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Granada, na Espanha, fez uma modelagem e supondo o retorno escolar e supondo salas com 20 crianças, né? Eles fizeram uma modelagem, eles chegaram a um número absurdo, né? Se uma sala for ocupada por 20 crianças, essas 20 crianças podem ter a capacidade de ter até 808 cruzamentos cruzados, contatos cruzados em 2 dias na escola. Então, vejam o volume de contatos que nós estamos, que são possíveis de que aconteçam quando nós temos escolas com contingentes, né, relativamente grandes, voltando à atividade, né? Num país que não faz bem o seu dever de casa, de monitoramento e de controle da pandemia, a gente já pode pensar o que isso pode levar, né? O que pode acontecer, né? Então, infelizmente, são cenários que a gente, evidentemente, não quer que aconteça, mas são possibilidades que se colocam, né? Todo mundo critica, né, os modelos que apareceram no começo da epidemia, né? 1 milhão de mortos no Brasil, jogaram muito para cima, modelaram, né, se equivocaram nos modelos, etc. Bom, em que pese ser no Brasil ou não ser no Brasil, a Covid já matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo, né? Então, o modelo não estava tão errado assim, né? Claro que todo modelo epidemiológico ele é feito com base em parâmetros que se conhecem naquele momento. Hoje em dia, os modelos são muito mais apurados e aprimorados do que aquele que nós tínhamos lá em fevereiro, março, né? Mas a realidade mostra que é uma doença que tem uma letalidade considerável no mundo inteiro. No Brasil tem características de letalidade que não se apresentavam em outros países. Por exemplo, aqui a população jovem, população dessa faixa etária que o Lauro mostrou aí, de 20 a 49 anos, 25% dos óbitos por Covid no Brasil são nessa população, são nessa faixa etária, então é alta mortalidade nessa faixa etária, não é uma coisa baixa, não dá para a gente ignorar e banalizar nesse sentido, tem que ser considerado isso, né? Um quarto ponto, agora sim, e eu gostaria de chamar a atenção aqui, deputada, né? A gente ouve, e aos meus colegas, evidentemente, a gente ouve muito, né? Quando a gente ouve a mídia e ouve as autoridades, né? Os secretários, enfim, as pessoas que são responsáveis pela gestão pública da saúde no Estado, dizerem que o que está pautando o discurso da volta é o discurso sanitário, né? É o discurso da saúde, né? E isso é muito bonito, né? Para inglês ver, né? Para causar uma impressão positiva na sociedade, né? Então, é uma forma de você banalizar o discurso da saúde, né? Porque todos nós estamos vendo que não é o discurso da saúde que está pautando e forçando esse retorno. É qualquer outro discurso, menos o da saúde. Então, né, eu já fiz essa fala numa reunião que participei no Conselho Estadual de Saúde e faço de novo, né? Parem de usar o discurso da saúde de forma banalizada. A gente não está aqui para brincadeira. Nossa defesa é pela vida, né? Então, usem o discurso que vocês querem usar, mas não digam que é a saúde que vai pautar o retorno, porque ela está o tempo inteiro dizendo que não tem condição de voltar. Então, não sei o que vocês estão ouvindo, que não é o discurso da saúde, né? É uma coisa, assim, absurda a gente coadunar com isso, né? E aí, terminando a minha fala, posso ter falado um pouco rápido demais, depois a gente pode trabalhar melhor isso, mas terminando a minha fala, eu tentei acompanhar ali no Facebook as postagens e as
as angústias dos trabalhadores, etc. E aí uma postagem que me chamou a atenção é justamente de uma pessoa que está ali ouvindo a gente agora, que é a favor do retorno das aulas, né? E perguntou para os professores, né, se não tiver vacina até 2022, o que a gente vai fazer, né? Bem, eu gostaria de deixar essa nossa espectadora muito tranquila, né? Porque é bastante provável que a gente vai ter vacina antes de 2022 e, infelizmente, se não tivermos, por qualquer consequência que aconteça, uma vacina até 2022, a própria epidemia tem um comportamento típico dela. Até 2022, ela vai ter matado muito mais que 1 milhão de pessoas no mundo. Infelizmente, o custo vai ser muito alto e até lá, depois de ter matado mais, talvez, 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas no mundo, a gente tenha condições de voltar, mas a um custo social extremamente elevado. Tá? Então, não fique angustiada, a ciência está trabalhando muito sério e muito rápido para produzir uma vacina com segurança para a população do mundo, e eu espero que os trabalhadores da educação, assim como os trabalhadores da saúde, sejam, né, priorizados na primeira leva de vacinação, porque da mesma forma como são priorizados na vacinação da influenza, então que sejam priorizados na primeira leva de vacinação, para que tenham segurança de poder voltar aos seus postos de trabalho, às salas de aula, de maneira mais tranquila, né? Sem essa angústia que é natural e é legítima. Tá? É isso, deputada, me coloco aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco mais. Muito obrigado. Então, muito obrigada, Fabrício. Eu estava aqui acompanhando os comentários e, de fato, a gente percebe como, não sei se vocês aqui já assistiram ou já ouviram falar do documentário O Dilema das Redes. Eu recomendo que, né, quem não assistiu, assista. Os professores que estão aqui se debatendo com posicionamentos, assistam o Dilema das Redes, porque vale a pena a gente compreender também como o diálogo nesse país está extremamente fragilizado, né? Nós estamos em polos opostos e tratando de uma situação tão grave como se nós tivéssemos que derrotar um ao outro. E penso que esse é o ponto de partida extremamente equivocado. Nós não temos que derrotar um ao outro. Nós precisamos fazer as pessoas repensarem quais são os seus pontos de vista e no que estão se baseando, acima de tudo, né? Com base em quê? Então, acho que o professor Fabrício aqui frisou muito bem. Eu tenho ouvido muito a fala em nome da saúde, né? Isso que o professor fala, que em nome da saúde se justifica tudo. Mas, na verdade, mesmo é uma decisão que os gestores estão tomando muito também a partir das pressões que vêm sofrendo, né? Nós temos que ser honestos aqui. As pressões são muito fortes do ponto de vista da força do mercado, né? Da força da iniciativa privada e que coloca para cima dos trabalhadores, agora aqui falando dos trabalhadores em educação, uma responsabilidade que não é dos trabalhadores em educação, né? Os trabalhadores em educação têm uma responsabilidade limitada do ponto de vista, e aqui trazendo a preocupação tanto do Liseu quanto do Vieira, inclusive da aprendizagem, porque não está totalmente sobre a tutela e o controle dos profissionais da educação, né? Como bem falou aqui o Lauro e o Fabrício também, pela aprendizagem e pelas condições de retorno às escolas, se passam uma série de outros setores, como o transporte público, né, como a moradia digna, como a saúde pública, como o acesso dos trabalhadores à própria tecnologia de qualidade, ou seja, aos professores está sobrando muito a cobrança sobre o retorno, né? Quando, na verdade, os gestores estão, eu vejo nesse momento, lavando as mãos, usando aqui um termo bem adequado, acredito, para o momento, lavando as mãos e dizendo, bom, nós temos a matriz de risco, está aqui, a tua região já saiu do nível gravíssimo, já está no nível mais estável, né? Mesmo que alto ainda, e cabe, então, a decisão do retorno às aulas ou não de cada ente federado ou, né, de cada rede de ensino.
Então, eu confesso a vocês aqui, e eu vou aqui passar para as considerações de vocês, aqui as considerações finais de cada um. Eu confesso que o que eu espero dos gestores públicos é outra postura, né? Eu espero dos gestores públicos primeiro, cuidado com a vida em todas as áreas. Além disso, é o diálogo com todos os setores, né? E, além de tudo, é a sensatez para compreender que nós já estamos em outubro e que, portanto, se nós estamos em outubro e até agora não criamos todas essas condições, dentro dos 7 pontos que o Liseu levantou aqui muito bem, né, resultado de uma assembleia dos municipários do Estado, junto com o que o próprio Vieira fala, né, das preocupações que tem na rede estadual de ensino, para quem sobra isso, né, e com a dificuldade que temos de rastreamento dos óbitos evitáveis, como falou o Fabrício, né, não nos parece aqui que todas essas mortes no Brasil e em Santa Catarina poderiam ter sido evitadas. E se poderiam ter sido evitadas, mostra que nós estamos numa distância entre o que deveria ter sido feito e a realidade enorme, enorme, né? Ou seja, imaginar que alguém morreu sem precisar ter morrido, né? Sem ter que ter morrido, me parece que é algo muito grave, que a gente não pode se conformar, né? Então, essa live ela tem esse objetivo aqui, de compreender melhor o que está colocado nesse momento. São decisões políticas. Eu, como presidente da Comissão de Educação, eu tenho um posicionamento muito objetivo. Para mim, as aulas voltam em 2021. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque até lá, como falou o Fabrício, tem muitas pesquisas sendo feitas, né? Agora, a própria Rússia, né, está aí com uma fase mais avançada, já de testes, no Brasil, inclusive, outros países fazendo testes, já com a Fiocruz, Paraná e outros, Bahia também me parece que tem, né, vários estados aí. Mas mesmo que nós, no ano que vem, vamos continuar com o Covid, vamos partir dessa tese, mesmo que nós continuemos com o Covid, nós precisamos ter uma estabilidade melhor, mais segura para a gente retornar às aulas. É isso que a gente está falando, né? Nós não estamos dizendo que em fevereiro não vai ter Covid e que aí tem vacina para todo mundo. Nós estamos dizendo que é preciso olhar o mapa de cada região, é preciso considerar isso, né? E não pode ser a pressão política, financeira, econômica que deve orientar as nossas decisões. Porque o custo econômico também é grande. Quanto custa uma morte? Quanto custa uma vida? Né? Porque senão dá a impressão que é só voltar a trabalhar, que a economia volta a girar. E não é bem assim. Né? Então, eu quero agora, adiante, eu não vou ler os comentários aqui, porque, nossa, nem consegui acompanhar aqui, eu tentei acompanhar, mas tem muito questionamento em relação... Claro que aqui entra as preocupações dos professores, né, Vieira? É o concurso, é o processo de ACTs, é a chamada dos especialistas, a gente convive com isso diariamente. Então, tem essas preocupações, né? Liseu, aqui muita gente falando, né, da situação nos municípios, inclusive aqui Joinville, a rede municipal volta dia 20 de outubro, né, agora, a rede municipal de ensino, que é a educação básica e infantil. Parece que Cedro, Chapecó também aqui anunciou, pelo que o pessoal está comentando, né? E é um pouco essa situação. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para vocês fazerem as considerações finais. E, bom, diante desse cenário todo, né, o que é possível agora, então, nós fazermos diante disso? Mas eu quero só terminar dizendo uma coisa que acho muito importante aqui, acho que foi não sei se foi o Liseu que falou, em relação... não, foi alguém que escreveu aqui, um comentário, falando da ideia de que nos protocolos por unidade de ensino, que nós tenhamos a participação da população. E aí eu acho que está um desafio colocado, né? Como é que o debate mais complexo, eu diria,
mas do conjunto da obra chega na população. Essa é uma situação que me preocupa. Não é fazer uma assembleia e chamar os pais e perguntar se quer voltar às aulas ou não. Quer dizer, isso é muito pouco diante desta escolha, né? Então, e aqui várias manifestações, né? De vários professores da rede estadual, da rede municipal, falando da preocupação que tem com o ensino híbrido, com a volta mesmo que escalonada, pontual, presencial. Então, é isso, mais de 400 pessoas aqui o tempo inteiro conosco, e eu falava com o professor Fabrício que ainda uma coisa durante a live, depois continua, né? E vira conteúdo de debate em vários lugares. Então, quero agradecer muito aqui pela presença de todos, e agora vamos mudar um pouquinho aqui, pode ser? Pela ordem das falas, tudo bem? Vamos começar aí, então, para terminar com o professor Fabrício? Ok. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar debatendo esse tema e algo que é tão pertinente, tão importante para que a gente faça o debate, né? O debate que cria o nosso entendimento e o quanto a gente consegue refletir acerca do que está sendo colocado, do que está sendo posto, né? Em que pese a gente ter a clareza da compreensão dos impactos econômicos que existem com a interrupção das aulas, né, o quanto esses professores, vários professores, principalmente aqueles que estão na iniciativa privada, perderam seus empregos, deixaram, né, a renda diminuiu muito, a gente tem a clareza disso, né? Agora, em que pese tudo isso, né, essa não é uma resposta que o setor saúde vai dar. O setor saúde tem a capacidade de dar respostas relacionadas à condução do sistema de saúde, à condução dos enfrentamentos, das políticas públicas de saúde, né? O que a gente precisa compreender é por que os nossos governantes não fizeram mais do que aquilo que estão fazendo, né? Por que se contentaram a fazer o que estão fazendo, sendo que a gente já partia de um volume muito grande de desempregados, cerca de 12, 13 milhões de brasileiros, né, economicamente ativos desempregados. A pandemia intensificou esse processo e a capacidade de resposta dos nossos governantes, que eles são eleitos para isso, que fique bem claro, né, são eleitos para isso, né, foi muito baixa, foi muito superficial, vamos dizer assim, né, não fez frente ao enfrentamento necessário, né, muito pelo contrário, de certa forma criou mais embrólios ainda, que dificultou o acesso a pequena renda que estava sendo disponibilizada. Então, isso teve um impacto no mundo inteiro, não é um problema só do Brasil, não é um problema só de Santa Catarina, o mundo inteiro se impactou com isso. Tem outras repercussões que o próprio ficar em casa, o distanciamento social traz, né? O pessoal falou muito da questão da saúde mental das crianças, dos pais, né? Das angústias dos professores, sobrecarga de trabalho, quer dizer, tem várias coisas que estão vindo a reboque e que, num determinado momento, a gente vai ter capacidade e mais tranquilidade de olhar para isso e problematizar isso com a clareza que tem que ser problematizada e aprender com isso, né? Estamos todos aprendendo no curso da ação, né? No curso do tempo. Então, agora, em que pese isso, o remédio não pode ser mais amargo do que a doença. A gente não pode atropelar as coisas, colocar o carro na frente dos bois, fazer, por impulso econômico, uma decisão que é tão séria, tão significativa, que tem um impacto na vida de 2 milhões de catarinenses, né? Que é a nossa população estudantil, professores, etc. Não dá para fazer esse tipo de decisão ao sabor, né, de achismos, ou de discursos superficiais. A gente tem que aprofundar esse debate, tem que aprofundar esse entendimento, tem que ouvir a população, tem que ouvir a comunidade, não só nessa perspectiva do que vocês acham, eu concordo com a deputada, não é uma enquete, o que acha ou o que deixa de achar, mas quais são realmente os limites que isso toma, né? A gente tem a capacidade de fazer melhor, a gente tem como fazer melhor, a gente tem elementos para isso, né? O que temos que ter agora é vontade política de fazer melhor, né? Então, acho que o nosso debate é sempre nessa linha, né? A gente defende a valorização do conhecimento, da ciência e da vida, acima de tudo, né? Esse é o nosso carro-chefe, e deveria ser em todos os aspectos. Muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos vocês, é sempre um prazer estar junto com todo mundo aqui. Obrigada, Fabrício, prazer imenso. Vieira, contigo?
Obrigado, Luciana, obrigado aí a cada um, Fabrício, professor Lauro, Liseu, e a contribuição de cada um que está aqui nos acompanhando. As angústias são muitas, nós temos muitas perguntas e poucas respostas para esse momento. É muito mais pergunta, muito mais questionamentos. Mas nós devemos ter o que está de foco para nós, né? O que é o foco para nós? O que cabe a nós, enquanto entidade sindical, enquanto trabalhadores da educação? Bom, a gente sabe que é preciso ter o controle sobre a contaminação, é necessário que nós tenhamos todos os cuidados com os protocolos, que sempre estão sendo muito bem e amplamente discutidos com toda a sociedade, tá? Mas nós precisamos mais que isso. Nós precisamos, para nós, enquanto trabalhadores de educação, que o ambiente de trabalho nosso também seja um ambiente que não importa quando voltar, mas como voltar. Essa é a situação, e nós temos que nos preocupar também, muito mais que como voltar, não é só o ambiente, mas quais as condições psicológicas também que estarão as crianças, os estudantes e os próprios trabalhadores para estarem realmente comprometidos com a educação e a educação de qualidade. Muitas vezes nós falamos que devemos nos preocupar com a questão da equidade, né, para evitar as desigualdades, mas nós sabemos que mesmo fora do período excepcional da pandemia, as desigualdades permaneceram e a luta nossa também lá era para manter a equidade, a garantia do direito à educação de todos. Nesse momento, a principal medida que nós devemos tomar é ter segurança, é preservar a nossa vida, porque a pressão que está vindo, principalmente da iniciativa privada, com a abertura do comércio e as várias práticas que estão sendo feitas no mundo todo, estão demonstrando que não há saída para ninguém se perder a vida. É isso, gente, a questão é simples. Se perder a vida, não adianta discutir mais nada, acabou. Então, nós precisamos, sim, mantermos aí a nossa luta, o nosso foco, tá? Nós estamos discutindo, sim, essa questão do retorno, mesmo que seja agora com apenas o apoio, tá? Nós temos que debater mais na nossa categoria sobre essa situação. Nós sabemos que, nesse momento, como foi apresentado os dados aqui, e na maioria da população acha do achismo, né, que tem condições de voltar, e até talvez muitos pais, e até trabalhadores, pensam que dá para retornar, nós temos que repensar esse momento. Eu penso que nós vamos fazer esse debate, vamos tirar a posição da nossa categoria, tá, do que nós precisamos fazer para garantir, sobretudo, né, a vida das pessoas, dos estudantes, dos trabalhadores e de suas famílias. É isso. No mais, nós vamos buscar aí a interação com as demais instituições para buscarmos as respostas. E quero dizer mais, mesmo que a vacina tivesse aqui hoje presente, nós teríamos que rediscutir de que forma voltaríamos e como voltaríamos, porque não é só a vacina que vai resolver todos os problemas dessa pandemia. Tá? Então, um pouco é isso, e vamos continuar o debate, Luciane. Obrigado. Obrigado, Vieira. Muito bom. E agora, Liseu, contigo? Obrigado, Luciane, pelo convite, pela companhia no debate, Fabrício, o Lauro, Vieira, e a todos que nos acompanharam. Eu sempre coloquei nos debates, desde março, que nós devíamos nos perguntar, até lembrando Paulo Freire, né, de estudar e partir da realidade, por que o Brasil era o pior ou o segundo pior país do mundo para se viver na pandemia, né, ou para as consequências da pandemia. Então, os que estão gritando
que tem que salvar a economia, apesar de não salvar a vida, nós temos que lembrar que não se salva a economia prolongando a pandemia como o Brasil fez. O Brasil, acho que foi o país que teve o período mais longo de um número alto de novos casos de mortes. Então, isso mostra uma ineficiência da sociedade que nós temos de enfrentar um problema como este, né? Porque acho que se mede o desenvolvimento de uma sociedade pela capacidade de formar, proteger e formar as crianças e estender aos idosos um tempo de vida a mais com qualidade dessa vida. E o Brasil, efetivamente, não deu conta. E muita gente, né, do senso comum, foi falado aqui em senso comum, muita gente não conseguiu compreender de que não é só o número de mortes, não é só o número de internados, né? Mas também o risco de a gente não garantir para as pessoas que vivem aqui de que não sobreviveriam, né, diante da pandemia. Então, acho que esse é um problema que muitos não conseguiram compreender, né, de que as crianças precisavam ficar em casa, não porque elas iam, talvez, diretamente ser as maiores atingidas, mas porque elas poderiam ajudar a matar mais idosos, né? Por mais que só foi 4% de contaminados, mas veja a gravidade para quem é idoso. Eu passei um bom tempo desse período com minha mãe de 77 anos. E aí dá para compreender o que é ser idoso, né, nesse momento. E no momento em que viver numa sociedade em que não importa o risco que os idosos estão correndo, né? Porque a família e a sociedade deveria ter assumido a tarefa de não deixar o vírus chegar no idoso. Essa acho que é a questão principal, né? Claro, toda pessoa tem risco, né? E morreram também pessoas jovens, mas não há dúvida de que, nesse momento, as pessoas da sociedade que estão em maior risco são as pessoas que têm alguma doença e as pessoas de maior idade. E aí, quando se diz que tinha outras doenças, né? Acho que é uma fala tão complicada, porque se mostra a pouca importância de preservar a vida mesmo daqueles que estão com a vida fragilizada. Então, Luciane, deputada e presidente da Comissão da Educação da Assembleia, eu acho que nós vamos ter um período muito difícil até o final do ano, porque, imagina, nos municípios nós estamos em período eleitoral, estamos a 40 dias das eleições. Vai prevalecer o bom senso na cabeça dos prefeitos, né? Ou vai ter medida eleitoral aí, eleitoreira de vamos dar uma normalidade, né? Porque tem um tensionamento aí no ar, vamos dar uma normalidade para que isso pode garantir uns votos a mais, isso pode garantir a reeleição do prefeito. Eu acho que foi uma irresponsabilidade das autoridades terem mantido a própria eleição, né? Eu acho que é um outro exemplo de que a sociedade, né, se transferiu tantas coisas, não dá para transferir as eleições, aí se faz as eleições, agora os prefeitos vão tomar medidas eleitoreiras para garantir alguns votos a mais, para passar um ar de normalidade, que o município... Como é que nós vamos chegar no dia 15 de novembro? Vai ter reduzido o número de contaminados, de mortes, ou vai ter uma segunda onda? Ou vai ter uma retomada, vai ter um estendimento, vai se prolongar a pandemia, né? Tá se discutindo para garantir vacina para todos, ou vai ser só para vacina para aquelas faixas que o SUS vem vacinando? Eu acho que tem um monte de coisa importante. O que vai se fazer, né? Embora que vai se eleger novos prefeitos e prefeitas, mas o que vai se fazer quando retomar as aulas presenciais para dar conta das deficiências históricas que a escola tinha e para dar conta das demandas que a pandemia criou, que a suspensão das aulas presenciais criou? Isso não é mais importante de discutir se vai voltar uns dias antes, uns dias depois, e pôr em mais risco ou menos risco as crianças? Então, eu acho que nós temos, efetivamente,
o Brasil, né, acho que a sociedade brasileira não passou no teste, e isso deve servir para a gente fazer uma avaliação crítica da onde que está indo a sociedade brasileira, inclusive a política econômica e inclusive a política social, né? Porque nesse momento o governo apresenta a reforma administrativa que tem por objetivo acabar com os serviços públicos, né, que se mostraram tão importantes, talvez a coisa mais importante que o Brasil teve, e que evitou uma catástrofe ainda muito maior, foi o SUS, né? Foi a própria educação pública. Veja que a educação pública deu conta de manter atividades pedagógicas à distância, né? Mesmo com todos os problemas da pandemia, né? Manteve o vínculo, o contato da escola com o aluno. A assistência social dos municípios conseguiu manter o contato escola, situação social, alimentação das famílias e tal, né, com todo esse desemprego. Então, acho que nós estamos com muitos problemas e que a gente precisa enfrentar todos eles, né? E como colocou Vieira, eu acho que sim, cabe a cada município, a cada sindicato, fazer assembleia com seus professores e fazer avaliação, né? Porque se tiver retorno irresponsável, nós temos dito, se tiver retorno irresponsável, os professores talvez terão que fazer uma greve sanitária, né? Foi falado, uma greve pela vida, combater pelo menos, né? Debater, construir um debate público na sociedade sobre isso, consultar os pais, né? E vamos ver se na sociedade tem opinião para sustentar um retorno irresponsável. Então, obrigado, Luciano, obrigado aos colegas que estiveram aqui na live e obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigada, Eliseu. Maria Isabel, Rosângela aqui acompanhando, tuas diretoras aqui, colegas. Coordenadoras também, colegas aí, né? Vários recados aqui interagindo e vários trabalhadores das redes municipais aqui. Professor Lauro, agora você fecha a nossa live, dá a bênção final aí. Pois essa é a dificuldade, né? Primeiro eu queria agradecer aos colegas, o Fabrício, o Luiz Carlos, o Eliseu e você, deputada Luciane, pelo excelente trabalho. Afinal, esse é um tema crucial, né? Que a gente tem que debater. E eu acho que ficou claro nessa live, né, que as coisas, as decisões que são pontuais nesse momento, mas elas não podem ser restritas apenas à questão da educação, né? Porque a pandemia trouxe um conjunto de outros problemas que estão conectos a esse que nós estamos discutindo e que, de alguma forma, recolocam desafios maiores ainda para nós em termos de repensar que estado nós vivemos, que sociedade nós queremos, que país do futuro nós queremos. Eu acho que tem duas questões que eu gostaria de levantar, particularmente no ponto do dia 13, que é um pouco a experiência que nós tivemos lá atrás, e eu lembro muito bem disso, dia 8 de abril, quando começou as primeiras flexibilizações atabalhoadas da quarentena que tinha sido impostas, e eu fui entrevistado numa rádio de grande audiência, e a primeira questão que eu falei que era um equívoco, e eu fui duramente criticado, inclusive, por um que estava no debate, representante empresarial, que achava que estava correto, afinal, não temos nem 1000 casos, para que ficar tudo fechado e tal, né? Eu falei assim, eu tenho os dados aqui que projetam, e tem outros estudos que projetam muito mais, mas se for feito isso, nós vamos até o final do ano, tranquilamente, sem o controle da pandemia. E eu acho que está se desenhando exatamente isso, né? Então, nós já tivemos um primeiro erro lá atrás, em abril, flexibilizando equivocadamente, sem parâmetro nenhum, a quarentena, e a verdade tem que ser dita, Santa Catarina foi um dos estados que menos teve quarentena, porque a quarentena começou dia 17 de março, dia 3 de abril já começou a ser flexibilizada, e dia 12 de abril praticamente ela foi totalmente flexibilizada, então não teve nem um mês de quarentena. Então, nós temos um passado que mostrou um equívoco que foi em relação à política adotada, e continuamos fazendo isso. Depois veio um segundo equívoco, quando o governador meio que lavou as mãos e passou o decreto para os prefeitos administrar,
E a gente foi colhendo, de equívoco em equívoco, nós estamos colhendo a situação que nós estamos hoje, né? E acho que voltar às aulas agora é mais um equívoco dentro desse pacote de equívocos que foi cometido ao longo desses quase 8 meses aí, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ser levado em consideração. O segundo ponto, é óbvio que a pandemia mexeu com todo mundo, com a estrutura de vida das pessoas, das famílias, dos professores, das crianças, dos estudantes. As pessoas estão trabalhando em casa, a gente vê reportagens sobre isso, e com o trabalho em casa e, ao mesmo tempo, tendo que auxiliar os filhos e tal. Mas isso revela uma outra situação que talvez a gente não discute muito, né? De como nós encaramos a educação no Brasil. Aquela transferência meio que linear, né? Da família para a escola. E agora o problema voltou para a família. E esse me parece que é um problema subjetivo, que não aparece muito nos debates, mas que ele é muito presente, inclusive, de muitas reivindicações que eu tenho tido acesso, sobretudo em escolas privadas, que não é só porque se quer voltar, porque as pessoas não têm mais aquele hábito de acompanhar os filhos diariamente, como está sendo agora. Uma obrigação que os pais estão tendo, né? Então, isso recoloca um conjunto de questões. Obviamente que eu não estou aqui discutindo a responsabilidade dos pais apenas do ponto de vista de acompanhamento, mas da necessidade que eles têm que desenvolver, ao mesmo tempo, 2 ou 3 atividades, né? O seu trabalho normal agora é em casa, os filhos estão em casa, e a vida tem que ser recolocada numa outra perspectiva. Então, a pandemia, eu acho que ela trouxe essas coisas novas, né? Do ponto de vista da ressociabilidade, de como nós rearticulamos socialmente nossa vida individual e a vida social. Agora, isso não pode ser colocado como um pré-requisito para você exigir questões que, como bem colocou o Fabrício, né, elas vão contrário a tudo que é essencial para preservar a vida, né? Então, se você fica numa situação como nós ficamos, de março até outubro, com um sistema de acompanhamento, o que vai mudar esses 2 meses? A minha pergunta, quando eu vi, eu acho que esses 2 meses nem deveriam ter aula de reforço, né? Eles deveriam ser utilizados para repensar e reprogramar a volta a partir de fevereiro, com o devido respeito de que as pessoas tenham férias em janeiro, né? Porque a gente sabe que todo mundo trabalhou, e trabalhou muito, né? Nós sabemos o quanto é isso, né? E nós, particularmente na universidade, fomos duramente cobrados, inclusive a deputada Luciana nos defendeu na Assembleia Legislativa, que o que mais nos diziam que nós éramos um bando de suga-suga do serviço público que estão em casa há meses sem fazer nada, né? E sem sequer as pessoas saber o que é a vida do trabalho do docente, seja ele num colégio, seja ele numa escola privada, ou seja ele numa universidade, né? Então, essa coisa também se banalizou demais, né, do ponto de vista de que resumir ou tentar resumir o trabalho do docente é dar aula presencial, né? Então, esse é um equívoco muito grande e, infelizmente, isso se cultivou um pouco na sociedade, né? E isso é uma coisa que nós temos que debater. Então, quer dizer, eu penso que, nesse momento, uma posição muito sensata, sobretudo dos órgãos responsáveis, dos gestores públicos, seja eles prefeitos, secretários de Estado, então, é usar esse período de 2 meses e meio que nós temos pela frente para repensar e reprogramar o ano de 2021. Nós não vamos fazer muita coisa nesses 2 meses. Eu acho que teria que continuar sendo feitas as atividades remotas que estão sendo feitas e repensar as possibilidades de reprogramar uma atividade em 2021, a partir de fevereiro, mas numa perspectiva que certamente nós vamos continuar tendo, convivendo com a doença. Só que esses 3 meses, ao invés de potencializar a sua contaminação, nós também podemos utilizar para ajustar mais ainda essas tendências que estão sendo apontadas pelos dados recentes. Por quê? Porque o vírus não é transmitido pelo vento. O vírus é transmitido pelas pessoas. E uma das formas fundamentais para evitar essa transmissão é evitar a aglomeração. Isso o mundo todo nos mostrou.
E os exemplos que estão sendo mostrados agora, nesse sentido de ter um pouquinho assodada essa volta das aulas, ela pode, inclusive, reverter essas tendências que eu acabei de falar anteriormente. Então, eu acho que a minha posição é muito clara nesse sentido, né? De que você poderia ocupar esse período para concluir o ano de uma forma muito mais inteligente do que simplesmente achar que a mera volta à aula presencial vai resolver os problemas. Não vai. Né? Não vai por quê? Porque nós acumulamos um conjunto de problemas desde março. E nós vamos ter que enfrentá-los no próximo ano. E não é em 2 meses, porque me parece que é uma coisa muito simplificada. Volta às aulas e resolveu tudo. Não resolveu nada. Por quê? Porque 2 problemas se agravaram nessa situação. Um é o problema econômico. E se agravou muito, inclusive com muitas pessoas, famílias e pessoas que não têm condições sequer de manter sua alimentação. Nós estamos acompanhando uma outra frente de trabalho e nós estamos apontando o desemprego vai explodir até o final do ano. Ele já está altíssimo e vai continuar aumentando mais ainda. Né? E esse é um problema grave. Né? Segundo, a segmentação social se aprofundou nessa pandemia. E a escola vai reproduzir isso. Então, não é a simples volta à aula que vai resolver o problema, a volta à aula presencial. Nós temos que repensar, inclusive, como é que vai ser a volta nessa premissa a partir de fevereiro de 2021, porque muita gente ficou para trás e vai ficar. E eu acho que nós temos a preocupação que ninguém pode ficar para trás. Eu acho que essa é a responsabilidade. Né? Nenhum aluno deveria ficar para trás. Nenhuma família deveria ficar para trás. Né? E aí eu acho que está o nosso compromisso social para além do educador, né? O compromisso político de ver que é uma realidade totalmente distinta, mas que ela impacta de forma muito diferente uma sociedade que já era extremamente desigual e que a pandemia vai aprofundar ainda mais essa desigualdade. Nós não podemos não pensar sobre isso, porque isso é o dia a dia. Eu estou falando com meus colegas, eu estou andando nas ruas, eu estou vendo cada dia mais pessoas pedir ajuda, pedir dinheiro para comprar comida. Né? Uma pessoa que está fazendo isso é porque ela está numa situação limite da sua vida. Né? E não são poucos. Andando pelas ruas aqui de Florianópolis, eu estou vendo isso de uma forma... imagino que em outras cidades também esteja acontecendo isso. Então, eu acho que o que eu estou querendo colocar aqui que a questão é muito mais complexa que de simples uma decisão burocrática de volta à aula presencial ou não volta à aula presencial. Né? É muito mais complexo diante dos impactos econômicos, sociais e culturais que essa pandemia trouxe. E nós não podemos ignorar isso. Né? E isso recoloca, então, um conjunto de reposicionamento das próprias pessoas, das próprias famílias, dos próprios educadores, enfim. É um conjunto de desafios que nós não tínhamos enfrentado. A realidade é essa. Né? Nós estamos diante de uma nova realidade, de um desafio enorme. Se a sociedade brasileira já tinha desafios enormes até o início de 2020, eles são muito maiores e quase duplicados a partir de 2021. E, só para encerrar, nós temos que ter um cuidado, eu acompanho isso, com essa questão da economia. Né? A economia brasileira já vem a trancos e barrancos desde 2015. Eu fiz um trabalho recente e mostrei até fevereiro de 2002. Não foi a pandemia que derrubou. Óbvio que a pandemia ajudou, mas a economia já vinha com crescimento negativo quando você soma o PIB de 2015, 16, 17, 18, 19, está negativo quase 1% ao ano. Então, não podemos entrar nesse discurso da mídia, dos ministros da economia que plantam alguma coisa dizendo não, a pandemia causou tudo isso. Não, a economia brasileira estruturalmente já vinha capenga e o que a pandemia fez foi empurrar ela um pouco mais para o precipício. Né? E esse é o momento que nós estamos vivendo. E isso, infelizmente, afeta a vida de milhões de brasileiros. Né? Mas milhões de brasileiros que já estavam numa condição anterior à pandemia extremamente difícil. Né? Só para mostrar, o Paulo Guedes descobriu a pólvora quando ele disse que tinha 40 milhões de invisíveis. Invisível para eles, porque quem estudava o mercado de trabalho via lá que tu tinha 12 milhões de desempregados, tu tinha mais de 9 milhões de pessoas que queriam trabalhar 40 horas por semana e não encontravam emprego,
você via que tinha mais de 5 milhões de desalentados, que eram aquelas pessoas que passavam um mês procurando emprego e não achavam emprego, e você via que tinha mais de 20 milhões de pessoas vivendo na informalidade. Se somava tudo isso, em fevereiro de 2020, tinha 43 milhões de pessoas nessa situação. Então, não foi a pandemia que colocou essas pessoas nessa situação. Ela já existia antecipadamente. E era essa a situação que o país se encontrou. Claro que a pandemia vai aprofundar, mas essa era uma realidade que nós estamos convivendo anterior à pandemia, certo? Então, quando as pessoas usam esse discurso de que senão a economia vai quebrar, a economia... É tudo balela, né? Porque a economia já vinha num processo latente há muitos anos, né? Então, é isso. Agradeço aí a oportunidade, sobretudo a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Uma oportunidade importante de nós repensarmos, inclusive, a nossa função social enquanto educadores, para além da educação. Um abraço a todos. Muito legal. Eu queria justamente aqui, professor Lauro, eu estava lembrando como eu o conheci, foi num debate discutindo a desigualdade regional no estado de Santa Catarina, a partir das secretarias de desenvolvimento regionais. Lembra? Isso. Debate da UFSC. Isso, organizado pelo NECAT. Isso, muito bom, muito interessante. E eu quero só lembrar aqui na fala do professor Lauro duas coisas. E justamente para os 40 milhões de invisibilizados é que esse mesmo receituário liberal garantiu, né, com uma promessa de novos empregos e de salvação da economia, a emenda constitucional 95, né, limitou os investimentos justamente para quem mais precisa, que são esses 40 milhões de brasileiros, investimentos em saúde, em educação, em segurança, em moradia, em assistência. Depois nós tivemos a promessa da reforma trabalhista, e ela sim geraria empregos e traria oásis para o Brasil, né? Tudo estaria resolvido com a reforma trabalhista, né? Depois, então, nós tivemos a reforma da Previdência, porque o problema são os servidores públicos, né? Agora, mais um talagaço, como diz o gaúcho, né? Que é a reforma administrativa. Então, veja que nós estamos, a cada momento, vivendo receitas factoides que não levam a mexer na estrutura, na essência da distribuição da renda e da riqueza nesse país, que é o que move, né, essa tamanha desigualdade. Então, aqui, as 4 falas vão nesse sentido de compreender de que enfrentar a pandemia também significa dizer para que serve o Estado brasileiro, né? E nós vamos continuar com a emenda constitucional 95, que limita investimentos no SUS, sabendo que nós precisamos do SUS, né? Nós vamos continuar com todas essas reformas como salvadoras, quando a gente está vendo que, na prática, o que salva mesmo a vida são os trabalhadores do SUS, os professores do ensino público, que estão trabalhando manhã, tarde e noite, inclusive finais de semana, né? Eu escutei um relato esses dias de um professor que me emocionou demais, e ele disse o seguinte: deputada, eu fui me dar conta quando eu mandei a aula para os meus alunos, eu mandei para eles para assistir um vídeo no YouTube. Eu fui me dar conta que quase 30% dos meus alunos não têm acesso à internet. E aí, o que eu fiz? Eu tive que assistir o vídeo e descrever o vídeo para os meus alunos. Isso é de uma crueldade, na minha avaliação, que não tem tamanho. Compreender o papel do educador, justamente nesse mês que nós estamos falando, do mês do professor, né? Então, eu quero agradecer muito aqui pelas contribuições, lembrando aos nossos professores que estão aí se debatendo nas redes, que a gente precisa aproveitar esse momento das eleições deste ano para discutir que município a gente quer e nas mãos de quem nós queremos colocar, de que vereadores, de que gestores que têm compromisso com a vida, com a educação pública, com a saúde, com aquilo que mais chega na população, ou que menos chega para quem mais precisa, né? Acho que esse é um grande desafio também, porque nós não somos somente professores de sala de aula, nós somos cidadãos, e a nossa fala,
a nossa contribuição como cidadãos, ela pode ajudar a fazer aquilo que Paulo Freire diz, né? Transformar o mundo ou deixar ele como está, tá bom? Então, agradeço muito aqui, Fabrício, Vieira, Eliseu, Lauro, e o pessoal me pedindo muito aqui como que recebe o boletim. A Juliana já colocou ali nos comentários, mas eu vou citar aqui, é NECAT traço, UFSC, www.necat.ufsc.br. Aí entra no site e está lá os boletins. Ah, então eu já ia passar errado aqui. Mas se quiser, Luciana, a tua assessora pegar o e-mail das pessoas, a gente cadastra e elas recebem automaticamente pela mala direta. É melhor. Ótimo, ótimo. Então está aqui. Pede para a Juliana, né? A Juliana, isso, Juliana. Pegar os e-mails e vocês me repassam que a gente cadastra e as pessoas recebem automaticamente. Então nós vamos pedir aqui para quem está nos acompanhando, pode deixar o seu e-mail registrado, né? E depois, então, já fica cadastrado no NECAT. Eu recebo aqui toda segunda-feira. Muito bom, vale a pena. Muito obrigada. Uma boa semana para todos e todas. E vamos continuar o diálogo aqui, não só sobre retorno às aulas, mas com certeza sobre os temas do cotidiano. Grande abraço, obrigada a todos. Boa noite.